Se eu te fizer uma pergunta simples agora, talvez ela te incomode um pouco. Se Jesus fundou uma igreja visível, com doutrina, sacramentos e missão clara, faz sentido ele deixar essa igreja sem liderança? Sem alguém para confirmar os irmãos na fé? Sem uma autoridade final? Porque é exatamente isso que muita gente tenta te fazer acreditar quando diz que Pedro não foi o primeiro papa. Dizem que ele era só mais um apóstolo, que não tinha autoridade especial, que o papado é uma invenção tardia da Igreja Católica. Mas quando a gente abre a Bíblia com atenção, sem filtros modernos, sem medo do texto, a história muda completamente. E muda rápido. Hoje eu vou te mostrar 5 provas bíblicas claras, diretas e impossíveis de ignorar de que Pedro recebeu de Cristo uma autoridade única, não simbólica, não genérica, não compartilhada de forma igual com os outros. Uma autoridade real, visível e funcional. E no final desse vídeo, eu te garanto, ou Jesus errou na forma como estruturou sua igreja, ou Pedro realmente ocupou um papel que ninguém mais ocupou. Vamos começar do começo. A primeira prova está em Mateus capítulo 16, versículos 18 e 19. Esse texto é tão forte que muitos cristãos passam a vida inteira tentando contornar o que ele diz. Em vez de simplesmente aceitá-lo, Jesus olha para Simão e declara: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado no céu, e tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Reparem algo essencial aqui. Jesus não está falando com um grupo. Ele não diz, vocês são pedras. Ele não entrega as chaves aos 12. Ele fala no singular, eu te darei. E mais, ele muda o nome de Simão. Na Bíblia, mudança de nome nunca é detalhe. Abrão vira Abraão quando recebe uma missão. Jacó vira Israel quando se torna pai de um povo. E agora Simão vira Pedro, que significa pedra, não um símbolo abstrato. Pedra concreta, base visível. E aqui vem a pergunta que quase ninguém responde direito. Por que Jesus usaria a imagem das chaves? Porque no contexto bíblico, chaves não significam autoridade espiritual genérica. Chaves significam governo. Em Isaías 22, quando o rei estabelece um administrador sobre a casa de Davi, ele entrega a ele a chave. Esse administrador governa em nome do rei. Não substitui o rei, mas exerce autoridade real enquanto o rei está ausente. Jesus, judeu, falando com judeus, usando uma imagem conhecida, está dizendo exatamente isso. Pedro será o administrador visível do reino, enquanto o rei não estiver fisicamente presente. Negar isso é fingir que o Antigo Testamento não existe. A segunda prova está na última ceia, em Lucas capítulo 22, versículos 31 e 32. Esse texto é impressionante porque mostra algo que quase nunca é comentado. Jesus diz, Simão, Simão, Satanás pediu permissão para peneirar vocês como trigo, mas eu rezei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma os teus irmãos. Presta atenção no detalhe. Satanás pediu para peneirar todos, o ataque é coletivo, mas Jesus reza por quem? Por Pedro. E depois dá a ele uma missão: confirmar os irmãos. Isso é liderança espiritual explícita. Não é uma honra simbólica. É uma responsabilidade. Jesus sabe que Pedro vai cair, sabe que vai negar, mas mesmo assim o escolhe para ser o ponto de estabilidade da fé dos outros. Agora, pensa comigo, se Pedro fosse apenas mais um, por que Jesus confiaria a ele essa função depois da queda? Porque a autoridade que Cristo dá não depende da perfeição moral, mas da missão recebida. Isso destrói aquela ideia infantil de que liderança na igreja só pode existir se a pessoa nunca errar. Se fosse assim, ninguém lideraria nada. A terceira prova aparece depois da ressurreição. Em João capítulo 21, Jesus encontra Pedro à beira do lago e faz uma pergunta 3 vezes. Tu me amas? E a cada resposta, ele diz algo muito específico. Apacenta os meus cordeiros. Pastoreia as minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. Aqui é impossível fingir que é poesia genérica. Jesus não diz isso aos 12. Ele diz a Pedro e usa uma linguagem pastoral clara. Pastorear significa governar, cuidar, corrigir, conduzir. E mais, as ovelhas são de quem? Minhas ovelhas
Cristo continua sendo o supremo pastor. Pedro recebe o cuidado visível do rebanho. Agora responde com sinceridade. Se isso não é uma investidura de autoridade, o que seria? O argumento de que todos os apóstolos receberam a mesma missão simplesmente não se sustenta diante do texto. A missão apostólica é compartilhada, mas a função de pastor principal ela é confiada a um. A quarta prova está espalhada por todo o Novo Testamento, mas muita gente nunca percebe. É a posição de Pedro entre os apóstolos. Sempre que os 12 são listados, Pedro aparece em primeiro lugar. Sempre. Não importa o autor, não importa o contexto, ele é o porta-voz. É ele quem fala no Pentecostes. É ele quem toma decisões em Atos. É ele quem resolve a questão da entrada dos gentios. Quando há uma crise doutrinal, Pedro se levanta e fala. E depois que ele fala, a questão se encerra. Isso não é coincidência literária. Isso é estrutura. Em Atos capítulo 15, no Concílio de Jerusalém, Pedro fala primeiro e define a doutrina. Tiago, como bispo local, organiza a aplicação prática. Esse modelo é exatamente o que a Igreja Católica vive até hoje. O Papa define, os bispos aplicam. Se Pedro não tivesse autoridade superior, por que o texto mostraria isso de forma tão consistente? A Bíblia não desperdiça padrões. A quinta e última prova é talvez a mais desconfortável para quem rejeita o papado. Está em Mateus 10 e também em Lucas 6. Quando Jesus escolhe os 12, o nome de Pedro aparece sempre em primeiro e Judas em último. E Mateus ainda acrescenta algo curioso. O primeiro, Simão, chamado Pedro, o primeiro. Isso é linguagem hierárquica. A Bíblia poderia dizer um dos 12, mas escolhe dizer o primeiro. Agora junta tudo isso. Nome mudado, chaves entregues. Missão de confirmar os irmãos. Ordem de pastorear todo o rebanho. Liderança visível no livro de Atos. Se depois disso alguém ainda diz que Pedro não teve um papel único, o problema já não é falta de evidência, é resistência. E aqui entra uma curiosidade histórica que muita gente ignora. Os primeiros cristãos, séculos antes de existir qualquer divisão, já reconheciam a autoridade da Igreja de Roma por causa de Pedro, Santo Inácio de Antioquia. No ano 107, já fala da primazia da Igreja Romana. Santo Irineu, no século II, diz que toda igreja deve concordar com Roma por causa de sua autoridade superior. Isso não nasceu na Idade Média. Isso nasceu junto com o cristianismo. O que veio depois não foi invenção, foi desenvolvimento orgânico. Assim como a doutrina da Trindade foi sendo formulada com precisão ao longo do tempo, o papado foi sendo compreendido com mais clareza. A semente está na Bíblia. A árvore cresce na história. E agora eu te faço uma pergunta final. Se Jesus deixou uma igreja sem Pedro, por que o Novo Testamento inteiro gira em torno dele? E se Jesus realmente confiou a Pedro essa autoridade, por que tanta gente luta tanto para negar isso? Talvez porque aceitar Pedro como líder exige aceitar algo que o mundo moderno odeia: autoridade, hierarquia e submissão à verdade. Se esse vídeo abriu seus olhos, não para na metade do caminho. Aqui no canal tem outros vídeos aprofundando temas que quase ninguém tem coragem de explicar. Autoridade da igreja, Bíblia sem cortes, história do cristianismo e os erros do cristianismo moderno. Assiste os próximos vídeos, se aprofunda na fé católica e para de viver de fragmentos. A verdade não se constrói com frases soltas. Ela se constrói com fundamento. E esse fundamento continua sendo o mesmo. Cristo, sua igreja e a rocha que ele escolheu